Apocalipse capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Amém? Irmãos, hoje não tem salinha não? As crianças não vão para a sala não? Por causa do chá, né? Amém. Então, hoje a mensagem vai ser mais curta também. Amém? Quantos conhecem esse texto? O Leandro, te amo, meu filho. Apocalipse no capítulo 12, irmãos, revela toda a história da igreja. Aqui está toda a nossa, desde o início, né, a escatologia, toda a escatologia, ela se baseia em grande parte também no livro de Apocalipse, como no livro de Zacarias e o livro de Daniel. E hoje nós vamos estudar esse texto aqui com rápidas palavras, meditando na incrível profecia do Senhor, quando o Senhor diz que não acontece nada, e eu digo isso não só escatologicamente, mas na nossa própria vida. Não acontece nada sem que o Senhor nos alerte, né, ou do perigo, ou que o Senhor nos alerte de algo que vai acontecer, como Ele nos alertou, como esta igreja é alertada, e nós esperamos a qualquer momento a volta do Senhor. A qualquer minuto Deus pode estabelecer no céu, tocar a sua trombeta. E eu, em visão, eu tive o privilégio de ouvir o som dessa trombeta. E ela não vai ser, você não vai ouvir ela com o ouvido, você vai ouvir ela vem de dentro de você. É uma coisa, eu tive essa experiência extraordinária, né? E eu acredito que a experiência que eu tive vai ser a forma que o Senhor vai se manifestar quando Ele tocar a sua trombeta. E eu via, antes dela tocar, eu via alguns acontecimentos, e aí de repente, e eu esperava, eu sabia que o Senhor tocaria a trombeta, e eu esperava ouvir igual a gente vê nos filmes, né? Mas não é igual nos filmes, ela vai sair de dentro de nós. Você pode estar no mais profundo da terra, você vai ouvir. Você pode, se você for escolhido do Senhor naquele dia, se Ele vier realmente para te buscar naquele dia, se você estiver realmente preparado, né? Porque o mundo não vai ouvir, o mundo não vai sentir, o mundo não vai experimentar, o mundo não vai saber. Quando Jesus se manifestar para buscar a igreja, o mundo não vai saber. Eles vão notar um povo que desapareceu, eles vão notar um povo que sumiu, eles vão observar um acontecimento estranho, parece que o pessoal foi abduzido por extraterrestres, e eles não vão perceber. Quem for crente e estiver desviado naquele dia vai saber, a trombeta tocou e você não ouviu. Agora eu entendo porque é que ela tem que sair de dentro de nós, porque muitos não vão ouvir, Emmanuel. Ela vai tocar
e só os escolhidos vão ouvir. Você não vai ouvir com os ouvidos, você vai ouvir com a sua alma. Da mesma forma que Deus fala com você em muitas situações. Quem já ouviu a voz de Deus sabe o que eu estou dizendo. Raramente você vai ouvir uma palavra no ouvido. Você ouve a voz de Deus de dentro de você. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E em toda a história da humanidade, o desejo de Satanás é tomar a nossa bênção, tomar a nossa coroa. E aqui nesse capítulo do livro de Apocalipse está muito claro esse desejo. Quando viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, e com a lua debaixo dos pés, e com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Essa mulher é a igreja do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui: você é um sinal. O Senhor está dizendo aqui: viu-se um grande sinal. Esta mulher que até então, no livro de Mateus, no capítulo 25, era a noiva esperada do Senhor. Porque aqui nós já estamos no fim das coisas. Aqui, desse capítulo 12 para frente, Jesus já voltou. Jesus já chamou a noiva, quando na parábola lá das 10 virgens, ele diz: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E aquelas que tinham azeite saíram ao encontro de Jesus e encontrou com ele. Quem não tinha azeite se perdeu pelo caminho, na escuridão da noite, na escuridão dos seus pecados, na escuridão dos seus afazeres, na escuridão da sua vida, com tudo que é importante, mais importante até do que Deus para muitos de nós. E naquele episódio, a gente era só a noiva. Agora aqui é a história da igreja por completo, porque nós somos como sinal. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que é nós que damos o tempero para esta geração. É nós que damos tempero a esse tempo. É nós que damos tempero aos nossos jovens, ao pecado e à corrupção que tem mergulhado a nação, as nações em geral, mas principalmente a nação brasileira, que há 50 anos atrás iniciou-se um grande avivamento no Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas Brasil, você não é até então, porque essas coisas estão mudando rapidamente, mas até então você pode botar sua caixinha ali na praça e dizer: Jesus salva, Jesus é o Senhor. Até então você pode pegar seu instrumentozinho aqui, Gabriel, e cantar lá na sua casa, fazer culto. Até então nós podemos, no Brasil nós temos esse privilégio. E a liberdade, em muitos lugares não se pode pregar o Evangelho. Agora tem uma PL lá no Congresso, né, que eles querem tirar aquele texto de Romanos lá, que fala sobre o homossexualismo, porque a Bíblia condena o homossexualismo. E lá em Romanos o texto é muito duro. E fala: porque eles não se arrependeram, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, então o Senhor os entregou às paixões infames. E agora tem uma PL lá no Congresso para tirar esse texto da Bíblia. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? O Márcio? Não vão conseguir, porque mas olha a ousadia desse tempo que nós estamos, meus irmãos. Olha a ousadia dos homens, quando eles querem perverter a família, querem perverter o direito, querem perverter, e agora a Bíblia. O que mais falta para o fim, quando a Bíblia é o grande empecilho, porque o Brasil é em sua maioria cristão.
se não evangélico, mas católico, mas em sua maioria cristão. E agora os textos da Bíblia incomodam pra caramba, porque nós somos sal, nós somos diferentes. Enquanto nós estivermos andando igualzinho com eles, enquanto nós não formos a contramão, enquanto nós não formos a água corrente para cima, enquanto nós não nadarmos contra a maré, porque o Evangelho é isso. Jesus, todas as palavras de Jesus, me fala alguém que não foi espiritual, que compreendeu uma palavra de Jesus, nem os discípulos. Ele disse: eu vou destruir esse templo em 3 dias e reconstruir. Ninguém entendeu. Hoje nós entendemos, porque quando ele destrói o templo, na sua morte, ele não vai mais habitar em parede. Aqui a gente vem, adora aqui, isso aqui é santo, esse lugar é a casa de Deus. Não é, irmãos, aqui não é a casa de Deus. Isso aqui pode pegar fogo amanhã. Esse corpo é a casa de Deus. E em 3 dias, na sua morte, e quando ele desce, porque a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele veio e ele fez o seu sacrifício como homem. Então ele tinha que subir até as regiões celestiais, ao 2º e ao 3º céu, Jaqueline, e lá em cima ele ia levar o seu sangue, porque a dívida que nós tínhamos, que Adão contraiu para nós, não era para Satanás, era para o próprio Deus, na sua justiça, porque desequilibrou o mundo de Deus quando o homem peca. E aí Jesus, quando ele morre, e ele expira ali, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e ali a poucos minutos depois dele dizer essa frase, ele expira e morre. Então ele sobe até as regiões celestiais. Há uma grande briga no 2º céu, que é onde a região que Satanás está. E ele então entra lá, no Salmo 24 explica essa história, quando ele entra e os anjos não sabiam nem quem ele era. E ele está dizendo: abre as portas. Alguém diz lá: abre as portas para entrar o Rei da Glória. E eles: Rei da Glória? Quem que é o Rei da Glória? Os anjos dizendo. Porque Jesus era um mistério para eles, como é um mistério para nós. Quem já viu Jesus aqui? Alguém já viu? No máximo você tem uma visãozinha que não vê o rosto, que uma miragem. Ninguém viu Deus. Os anjos também não viam. Os anjos não sabiam que a divindade, ela era composta de 3 pessoas. Eles não sabiam. E ali no Salmo 24, quando Jesus entra, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem que é o Rei da Glória? E aí vai dizendo: ele que venceu, ele que desatou os selos, ele que... E ele sobe então, e no altar de Deus, né, se você ler o Apocalipse, você vai ver que lá tem um altar de incenso, e de hora em hora, né, passa o serafim escolhendo as nossas orações. Quando você está orando aqui, quando você está falando em língua, que a língua, irmãos, é o fax de Deus. Quando você está falando em língua, nem você sabe o que está falando, mas ali o Espírito de Deus, que a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aí ele fala na nossa boca, e ali sobe, né? Antigamente o povo, quando queria sentir, receber o favor de Deus, a presença de Deus no Antigo Testamento, eles não tinham que sacrificar o animal. O que significa? Quando sacrificava, apontava que você, né, porque todos os dias alguém morre por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Quando você ingere o seu alimento, quando você veste a sua roupa, alguém morreu, um animal inocente morreu. E você fala: não, mas eu sou vegetariano. O arroz é um ser vivo, a planta é um ser vivo. Para que você viva, algo tem que morrer. E todas as vezes que a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todas as vezes que alguém morre perto de nós, é para que nós vivamos. Qual foi a primeira coisa quando Adão peca lá no jardim, que Deus faz? Mata um animal. E aí, para você receber o favor de Deus, a fumacinha tinha que subir retinho. Se ela não subisse retinho, Deus não recebeu. Se ela espalhasse, dava problema, porque Deus não recebeu o sacrifício. Mas quando você está aqui no culto, falando em línguas, adorando ao Senhor,
a sua adoração sobe como naquele dia, como naquela fumaça, uma essência invisível, espiritual, que você não vê, e ela cai lá. A Bíblia diz que tem 24 anciãos lá que fica colhendo lá as orações. Lá diz as orações dos santos. E o anjo passa de tempo em tempo e a Bíblia diz que Deus não recebe a sua adoração pelo ouvido, Ele recebe pelas suas narinas. Cheiro suave e agradável ao Senhor é a sua adoração. E Satanás, desde o princípio, persegue a igreja. Mas a igreja é um sinal. Nós estamos ficando um sinal fraco, viu, irmãos? A igreja tem ficado um sinal muito fraco. A igreja tem se aliado com o mundo. Os grandes poderosos das maiores igrejas têm se aliado com as pessoas deste mundo, deste século. Uma grande igreja, que eu não vou falar o nome por ética, mas ela tem se aliado ao que antigamente denominava Reverendo Moon, não sei se vocês ouviram falar, mas é um homem que diz que Jesus falhou, que ele não conseguiu completar a obra redentora, porque não era para ele ter morrido, era para ele vir salvar, a igreja, e era para ele completar a obra, mas ele morreu no caminho, então ele falhou. E o Reverendo Moon é o Jesus que veio completar a obra que Jesus não conseguiu completar. Só que o Reverendo Moon morreu, e agora eles perderam aquela fala, e agora já inventaram outro negócio, né? E uma grande igreja tem se aliou. Existem vídeos do líder dela em uma cerimônia que é um noivo e uma noiva, eles vestidos de noivo, um noivo, a noiva, e esse grande líder com as mãos levantadas e abençoando aquela cerimônia. E é motivo de tristeza. É motivo de tristeza, porque é uma igreja. Enfim, não vamos falar da igreja, né? E achando-se grávida, grita com dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja, vocês sabiam que Jesus veio do seio da igreja? Jesus veio da mulher. E a Bíblia diz que Jesus, por que Maria, ela tinha que dar à luz ainda virgem? Porque Jesus já existia. Jesus não seria uma nova alma. Que quando nós estamos comemorando hoje, né? Hoje é o chá de fralda da Ayla, que está na barriguinha da mamãe aqui. E nós estamos comemorando, né? Já preparando a chegada dela, que nós vamos dar um monte de beijinho nela quando ela chegar, né? E nós estamos preparando, é uma nova alma. Mas Jesus, quando ele vem, ele já existia, a alma de Jesus já existia, então ele não poderia ser criado. Então o Espírito de Deus vem e coloca dentro de Maria a alma de Jesus, e ali, né, para cumprir toda a justiça, ele nasce como uma criança, e ele então vai crescendo, e ele então vai vivendo como homem, porque a Bíblia diz que ele abriu mão da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença, porque ele era Deus, e como Deus ninguém podia tocá-lo, o homem não conseguiria matá-lo. Se ele tivesse vindo como Deus, ninguém tocava nele. Se alguém olhasse para ele, caía morto. Vocês lembram de Moisés? Que o desejo dele era ver o Senhor, e ele estava ali tão perto de Deus, 40 dias no monte, falando com Deus assim, ouvindo a voz dele. Não era igual a gente ouve de dentro para fora, não, ele estava ouvindo. Tem um ponto na Bíblia que Deus fala assim, se tiver profeta aqui em Israel, eu falo por enigmas e sonhos, mas com Moisés eu falo cara a cara.
embora ele não pudesse ver o rosto de Deus, mas ele estava ali tão perto. E eu também pediria, se eu estivesse ali, eu pediria: Senhor, eu quero te ver, me permita te ver. E o que Deus fala para ele? Nenhum homem pode me ver e viver, por causa da nossa corrupção, a corrupção do nosso corpo. Não era para ter ruga nos nossos olhos, não era para ter calvície na minha cabeça, não era para a gente ser tortinho, gordinho, esqueléticozinho, não era nada disso. Essas imperfeições, elas vieram depois do pecado. Se você ficar 3 dias sem banhar, ninguém aguenta ficar perto de você, você fede. Se você não escovar os dentes 2 vezes, 3 vezes por dia, ninguém aguenta ficar perto de você, você fede. Deus fez você assim, fedido? Que Deus fraco é esse que fez você mortal? Que fez você permitindo que a bactéria consuma partes do seu corpo? Não foi assim que o Senhor nos criou. Mas nós escolhemos a árvore do conhecimento. Pastor, eu não estava lá, mas você escolhe hoje, todo dia. Porque a árvore de hoje é Jesus. Se você escolher só Jesus, só Jesus, só Jesus, você estaria escolhendo como Adão escolheu. Porque Jesus é a árvore da vida. A árvore que estava no meio do jardim, que representava Cristo, que representava a vida eterna. Quem que é a nossa vida eterna? Senão Jesus. Jesus é a nossa vida eterna. E lá tinha 2 árvores, a do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E nós escolhemos, Adão escolheu. Eu não estava lá. Se eu estivesse lá, eu tinha escolhido a árvore da vida. Primeiro que ele não sabia que a árvore da vida estava lá no meio, porque era um presente de Deus para ele, depois que ele obedecesse ao Senhor. E você diz: eu escolheria. Não escolheria não, porque Jesus é um presente de Deus para nós, quando nós escolhemos obedecer a palavra do Senhor. E nós escolhemos Jesus todos os dias? Não. Nós vivemos com Jesus todos os dias? Não. Ele é o presente de Deus. Ele veio sangrar. Ele veio ali, está dizendo o texto, ó, que ele veio com... A mulher estava com ânsia de dar à luz, e ele em sofrimento. Porque o parto de Jesus trouxe sofrimento para todo mundo, para nós, para a igreja. A igreja não é perseguida. Nós não estamos agora a ponto de modificarem a Bíblia. E já tem mais de não sei quantas traduções da Bíblia, e cada vez que vão traduzindo, vão arrancando um pedaço dela e traduzindo de forma errada. Fica vendo a linguagem de hoje aí e tenta estudar teologicamente a Bíblia da linguagem de hoje. Tenta estudar teologicamente, você vai descobrir um monte de ou foi mal intenção, que eles estão trocando as coisas para mudar o sentido, ou então não sabem o que estão falando e estão interpretando a Bíblia para você. Ah não, eu gosto dela porque quando fala eu entendo tudinho. Alguém está interpretando a Bíblia para você. E se for um espírita que estiver interpretando a Bíblia para você? Mais de 3.000 erros de tradução. Numa das que eu pesquisei, numa linguagem de hoje. Ah, mas a Bíblia é difícil de entender. Peça ao Senhor. O Senhor que escreveu, o Senhor que inspirou os autores daqui, vai te dar entendimento. Você quer que a Bíblia chegue pronta, você nunca lê, você nunca vai entender. Enquanto você não lê várias vezes esse livro, você não vai entender. Porque todo dia que eu leio a palavra do Senhor, Deus traz a mim uma nova revelação. Todas as vezes que eu vou... Você já viu que a gente repete as mensagens e elas são outras palavras? Por quê? Porque ela é inspiração de Deus. Não permita que o mundo interprete a Bíblia para você. Tem Bíblias que faltam capítulos.
Pastor Oswaldo um dia foi pregar ali, pegou a biblinha dele, que ele tinha comprado novinha, tão feliz com a biblinha dele, chegou, não tinha o versículo, o capítulo que ele ia pregar. Então, querem mudar o presente que Deus deu para nós, porque aqui nessas palavras, não nesse livro, mas nessas palavras, nós encontramos o caminho que é Cristo, que é o presente de Deus para nós, que é a árvore da vida que estava no meio do jardim, que o homem, se comesse dela, viveria eternamente. Então nessa noite eu estou te oferecendo Cristo, o dono da vida eterna. Mas a maioria não querem, né? E viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas suas cabeças e 7 diademas. Não dá tempo de explicar todas essas coisas aqui. São as nações, né? Os 10 chifres são os blocos de nações que vão se levantar nos últimos tempos contra o evangelho do Senhor. A igreja, eu não estarei aqui, não é porque eu vou estar morto, não, pode ser que eu esteja morto, né? Mas se Jesus voltar, Jesus vai voltar antes e eu vou subir com ele. Quem vai subir com Jesus quando ele voltar? Aleluia. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isso aqui é quando Satanás peca, e a Bíblia diz que a terça parte do céu dos anjos se rebelaram e seguiram a Satanás. E aqui o texto está dizendo, na sua causa ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. E Satanás tentou matar Jesus, irmãos, antes do tempo. Eles descobriram lá, quando os magos descobriram que Jesus, viram a estrela, o sinal lá no céu, e descobriram que Jesus, as profecias diziam dessa estrela, e os magos vieram, né, e encontraram o Senhor. E quando Herodes descobriu, mandou matar Jesus, e eles não acharam. Aí ele falou assim, não, então toda criança do reino de 2 anos para baixo, só que Jesus já tinha fugido, né? Toda criança de 2 anos para baixo vai morrer. E matou naquele tempo todas as crianças. Vocês já leram isso na Bíblia? O pastor não está inventando, não, tem na Bíblia, é que vocês estão lendo pouco a Bíblia. Amém? E mataram todas as crianças. Satanás tentou travar o plano de Deus em todos os tempos, e ele luta conosco dia e noite. E a Bíblia diz que ele não dorme, a Bíblia diz que ele não se cansa, a Bíblia diz que ele não tem outra coisa para fazer, não, né, meu irmão? Ele não tem outro objetivo, não, a não ser tentar frustrar a igreja, porque o filho, a promessa, o poder da vida eterna, ele não conseguiu. Agora ele luta contra a igreja. E quanto mais ele luta, irmãos, também a gente é violento também. A gente é fraco, mas tem hora que, né? Porque mataram os nossos irmãos, penduraram nos postes, falaram, não, isso é para negar esse Jesus aí. Pegaram os nossos irmãos, jogaram nas arenas para os leões comer. Muitos foram decapitados, muitos foram enforcados, muitos foram crucificados. Mas a igreja nunca parou, porque como diz aquela música, ninguém para a igreja do Senhor. Glória a Jesus. Então, Ele é poderoso, né? Pastor, o que você quer dizer então? Não seja displicente, meu irmão. Você luta contra o que está em você, é muito maior do que qualquer poder demoníaco. O poder que foi investido em você, olha só, meus irmãos, você é templo de Deus. Você quer agradar a Deus? Porque a gente, antigamente eu vinha para a igreja e eu limpava tudinho, falando aqui, eu estou agradando o meu Deus. E Deus não está aqui, irmãos, Deus não está nesse banco.
Deus está aqui. O que Deus quer é o meu coração. Então você quer agradar a Deus? Né? Cuida do templo do Espírito de Deus. Não deixe entrar na sua vida a vaidade. Não deixe entrar na sua alma a mentira, a amargura. Não deixa nascer no seu coração o amor para nenhuma coisa que seja maior do que o Senhor. Quando nós amamos o nosso filho mais do que a Deus, ou a nossa esposa, ou uma paixão que você tem por um namorado, ou por alguém que você ama, mais do que a Deus, porque a gente tem dificuldade de dizer que ama a Deus, sim ou não? Você não vê, não é de pegar. Por isso que a Igreja Católica ela criou as imagens, porque é muito difícil você sentir alguém que você não vê. E teve um tempo na minha vida que eu falei: Senhor, eu acho que eu não te amo. Eu pensava, né? Porque eu não sinto, aí você não é. Mas é porque nós nos desconectamos do Senhor. E quando irmãos, é impossível você servir a Deus se Deus não fizer por você. Quando a Bíblia diz que Ele nos atrai, é Ele que nos atrai a Ele. E quando você perde o Espírito de Deus, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo de Deus, é nesse momento que ele sabe o quanto que ele nunca vai. Uma irmã chegou para mim um dia, estou terminando, tá, irmãos? Uma irmã chegou para mim um dia e falou assim: pastor, chorando, eu blasfemei contra o Espírito de Deus. Eu falei, porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é o único pecado que não tem perdão, né? Então na Bíblia eu falei: blasfemou não, meu irmão? Blasfemei, pastor. E chorando. Eu falei: não, blasfemou não. Como é que o senhor sabe? Eu falei: o fato de você estar sentindo esta dor, o fato de você estar sentindo essa necessidade de um perdão do Senhor, é a prova que você não blasfemou. Porque o dia que você blasfemar, você vai ser como essa cadeira aqui, sem nada por dentro, vazio. Então, ainda que você esteja lá no meio do pecado, nas madrugadas, nas suas baladas, nas suas prostituições, mas o Senhor ainda vai tocar na sua alma, e você vai sentir tristeza e remorso. Mas o dia que o Espírito Santo te abandonar, não tem sentimento, porque é o Senhor que nos atrai a Ele. Você pensa que a sua função é só aceitar, deixar o poder entrar dentro de você, deixar o amor de Deus entrar dentro de você, porque você pode rejeitar, você pode negar esse amor. E eu vou dizer uma coisa que muitos teólogos ficam meio acabrunhados comigo: pastor, quando que Deus desiste de mim? Nunca, irmãos, nunca. Quantos já foram lá para o mundo, já pintaram, bordaram, voltaram, foram de novo? Outros estão dentro da igreja, estão pintando, bordando, vai, volta. Hoje, e quantos que Deus aqui puniu? Quantos que Deus abandonou aqui? Qual é o tempo que Deus vai me abandonar? O dia que você fechar os teus olhos e morrer sem a presença de Deus. Aí, meu irmão, aí é o fim. Qual outro risco que eu corro? Jesus voltar instantaneamente aqui e você estiver em pecado. Pastor, mas e... Porque também Jesus não vai vir, Gabriel. O povo pensa que ele vem assim, com um supetão. Não. A misericórdia... Você está lutando aí? Estou lutando. Às vezes, num pequeno vacilo, o Senhor voltou naquela hora. E aí, você vai ficar? Também não é assim. Porque a Bíblia diz que um pouquinho antes do arrebatamento, a Bíblia diz que um poder vai emanar, do mesmo poder que eu senti quando eu vi as trombetas tocando. Eu sabia antes que ela ia tocar, e aquela glória veio dentro de mim assim, e quando a glória me encheu, eu ouvi o som. Irmãos, mas é um som longo assim, de dentro de mim. Imagina você ouvir o som de dentro de você.
uma alegria tão extraordinária que vai queimar. Você não vai perder o céu por causa de pecadinhos, não. Pode ficar tranquilo. Isso eu estou falando como profeta do Senhor para você nessa noite. Porque o céu é para os fracos. A misericórdia de Deus é para quem é fraco. A Bíblia diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você estiver aqui lutando, chorando, Senhor, sou pecador, tem misericórdia de mim, existe perdão para você, existe graça para você. Deus não desiste de nós. Se o Senhor desistisse de nós, irmão, Satanás já tinha, ó, ele tentando matar ele aqui, ó, no texto que nós estamos lendo. Acabou meu tempo, irmãos. Ele tentando matar aqui, ó. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas suas cabeças 7 diademas, e na sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve de frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho, quando ele nascesse. E nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado. Não aconteceu tudo isso com Jesus? Ele nasceu, Satanás tentou matar, Herodes matou as criancinhas. Depois que ele morreu na cruz, porque aí já não foi o homem que matou ele, se entregou. E aí ele foi arrebatado para o Senhor. Atos lá, capítulo, se não me engano, é o capítulo 2, quando os discípulos reunidos ali viram ele subir. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ela sustentasse. Isso aqui, irmãos, vai acontecer ainda no milênio, tá? Essa parte da igreja. Eu não quero estar aqui nesse tempo, porque eu vou subir com Jesus. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Aleluia! Glórias ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso?